Eu fiz um rabisco buscando ser didática, ok? Então, veja bem, quando eu olho para as horas na perspectiva de um espiral que ele gira para dentro, fazendo um redemoinho, quando eu olho lá para o final, eu vejo um buraco negro, sabe? Um pontinho distante das minhas possibilidades, escuro e que me aperta. Como que eu devo olhar para as horas, para o giro das horas? Como um espiral que se expande. Então, eu sigo a expansão desse espiral. Parece difícil de entender, principalmente quando a gente vai fazer o exercício de colocar todas essas demandas do dia em prática, ok? Como assim, Anne? 12 horas para descansar. Veja bem, você não vai passar 12 horas na cama dormindo, né? Isso não seria natural, muito menos saudável. Nós precisamos de ter 8 horas de sono. Para que isso aconteça, é necessário fazer o processo de higiene do sono. E eu estou trabalhando com vocês, né, o diário noturno, que ele é o melhor instrumento para que vocês façam a higiene do sono. Porque ele é completo, né? Você vai se organizar para eliminar a ansiedade, você vai fazer reflexão, como foi o seu dia, quais são as suas perspectivas de gratidão e de coisas que você não deseja repetir, ou seja, você vai limpar a sua mente, você vai fazer sua oração e você vai se deitar. Fazendo a limpeza também do uso de eletrônicos 2 horas antes de você deitar, ou seja, se eu vou deitar às 10 horas, às 22 horas, às 20 horas eu já tenho que estar desligando o celular, não tenho que fazer mais nada ali. Primeiro ponto, você trabalha com internet? Você trabalha com qualquer home office que precisa da sua atenção, da sua disposição, você é uma secretária virtual, você, enfim, né? Mesmo se você for para que a sua empresa ande bem, caminhe bem, você precisa ter estipulado tempo de trabalho. E esse tempo de trabalho não vai entrar dentro dessas horas noturnas, porque nós estamos reduzindo o ritmo para poder conseguir dormir. Então, assim, o principal, por que eu tô batendo nessa tecla com vocês? É que para vocês comecem a enxergar o sono. O sono é a base. As outras coisas vão ser possíveis de forma saudável, de forma que você não se estresse, que você não se sinta sobrecarregada, de forma como você ordene as suas demandas, a partir do momento que você descansa bem, né? E esse descanso não é descanso de mudar de atividade, é descanso de dormir mesmo, da reparação do corpo. Ok, e aí? Se eu tenho 8 horas de sono, me sobra muita coisa, certo? Aí é que tá o mistério. Aí é que vocês vão fazer o ordenamento correto. Bom, eu tenho 8 horas de trabalho. Nossa, 8 horas de trabalho parece uma empresa, né? Que você bate o cartão lá, depois você bate o cartão de novo para sair. Minha casa não funciona assim. Minha casa não é uma empresa que eu tenho um aparelho de ponto ali e depois eu desligo e acabou. Os problemas que são da empresa ficam lá e eu vou viver minha vida. Não é assim. E não é mesmo. Porque nós vamos continuar trabalhando nessas 16 horas que nos restam, certo? Porém, existem tipos de trabalhos que exigem, né, a nossa manualidade, o nosso fazer mesmo, limpeza, organização da casa, preparo de alimentos, da alimentação, das refeições da família, dobrar roupa, passar roupa, lavar roupa, fazer compra, todas essas tarefas domésticas, e em sua maioria aquelas que nós repetimos todos os dias. Então eu preciso ordenar minha casa para que eu exerça as funções de limpeza e organização e manutenção nessas 8 horas. Ok, por isso que eu coloco vocês para pensar naquilo que é básico para vocês, naquilo que é inegociável na aula sobre organização da casa, o mapeamento doméstico. Então vejam bem, então o que é o básico para mim todos os dias? É o que eu vou fazer todos os dias, faça chuva, faça sol, o menino esteja no salto de desenvolvimento ou o marido chegue estressado. Eu preciso ter essa base acontecendo na minha casa. Chão limpo, vasilhas limpas e guardadas, roupas dentro do cesto, banheiro limpo. Esse é o básico. É o checklist da sobrevivência.
as outras coisas que você mapeou de limpezas estratégicas e segmentadas vão estar acontecendo dentro daquela organização geográfica da sua casa. Então no dia 1 do mês eu faço isso, no dia 15 do mês eu faço aquilo, no dia, né? E aí eu tenho que ter essa visualização ali do mapeamento que vocês fizeram. Isso vai entrar nessas 8 horas. 8 horas de trabalho que eu vou cumprir. E o restante, né? Porque aí eu tenho outras 8 horas sobrando. Se eu trabalhei 8, eu tenho 8 horas sobrando. O que eu vou fazer nessas 8 horas? Promover a refeição, os momentos de refeição, promover os meus tempos de descanso, e não é descanso de dormir, e as horas de exercício. E todas essas 8 horas você vai estar promovendo relacionamentos. Nas 8 horas que você trabalha também, né? Porque as pessoas que estão na sua casa, elas estão envolvidas nesse trabalho doméstico. E, por exemplo, seu marido, né, toma o café da manhã em casa, ele também está envolvido nisso, né? E aí a gente começa a observar que eu não estou sozinha nisso, existe cooperação. Quando eu dou esse tom na atmosfera da minha casa de que esse é o meu horário de trabalho, então os filhos recolhem os pratos, colocam na mesa, recolhem as canecas, colocam na mesa. Se brincou, guardou, né? Olha os facilitadores acontecendo. E aí vamos lá. Eu falei para vocês que o saudável é 30 minutos de refeição. Então, 2 horas dessa, nas 4 refeições, eu vou ter de sentar e comer à mesa com a minha família completa ou com o meu filho. Eu tenho 2 horas dessas 12 horas ativas em que eu vou estar à mesa. Eu não vou estar preparando comida. O preparo da comida é trabalho. Agora, o sentar à mesa é comunhão. Então, são 2 horas de comunhão. Por exemplo, às vezes você e sua família vão fazer o culto doméstico após o café da manhã, como acontece aqui na minha casa. Então, esse período de comunhão vai se estender um pouquinho mais, certo? Agora, um lanche da tarde, você às vezes não vai gastar 30 minutos. Talvez você tenha crianças muito pequenas ainda assim, mas no geral, quando a criança já se alimenta sozinha, você vai gastar ali o quê? Uns 15 minutos, ok? Então, essas 2 horas estão determinadas para isso. 2 horas de exercício para mente e corpo. E aí eu contabilizo aqui tempo ao ar livre, aquele tempo que você vai dedicar para você fazer a sua atividade física, que pode ser antes das crianças acordarem, preferencialmente antes das 8 da manhã, você vai fazer esse exercício para o corpo. Como pode ser aquela caminhada no final da tarde, como pode ser leitura que você faz ao longo do dia para os seus filhos, o tempo que você passa estudando com eles, né? Se você é uma mãe educadora, ou se você é uma mãe que os filhos vão para a escola, mas você precisa ter um tempo para esse after school, ou, né, para fazer o que pai precisa fazer, acompanhar a vida escolar do filho. Então, você vai estar promovendo 4 horas ao longo dessas 12 de exercício para quê? Para a mente e para o corpo. E aí entram todas essas questões que estão fora. O que talvez perturba vocês é a desordem com relação à organização da casa, a limpeza da casa, a manutenção da casa. Então, eu preciso que agora vocês exijam isso de vocês, de sentar e organizar o mapeamento doméstico para que vocês se ocupem nessas 8 horas de trabalho. E 2 horas de descanso. O que eu vou fazer nessas 2 horas de descanso que não envolvem a maternidade? São 2 horas para você se dedicar ao serviço, ao trabalho, né? De um relaxamento, de uma leitura para deleite, de uma entrega sexual ativa e prazerosa com seu marido. Entram dentro dessa esfera. Fechamos o nosso dia. É um desafio quando a gente tem a desordem ocupando todo o nosso entendimento. A partir do momento que eu vou alinhando e eu vou entendendo esses tempos, o meu aspiral do tempo passa a não me consumir, sabe? Eu não estou girando mais para dentro. Eu vou girar para fora, eu vou expandir.
E cada dia vai ser melhor. Então, vejam bem, nesse rabisco que eu fiz para vocês, aonde entra o serviço à maternidade? No meu tempo dedicado ao trabalho, porque enquanto eu trabalho, eu ensino. No período de comunhão das refeições e nessas horas de exercício para a mente e para o corpo.